Sejam bem-vindos ao Tênis Verde, o podcast mais pseudo-cult da internet. Eu sou a Nathalie. Eu sou o Arthur. E aqui a gente vai falar semanalmente sobre cultura pop, filmes, séries e o que mais der na nossa telha. Tudo dentro aí deste universo, desse escopo da cultura pop, certo? Certamente. Então, como este é o nosso primeiro episódio, a gente vai se apresentar para quem não nos conhece. Arthur, por favor. Faça as honras. Por favor. Boa noite, internet. Queria falar com os internautas, primeiramente. Para quem não me conhece, meu nome é Arthur Andrade, sou editor de vídeo e eu sou editor do meu próprio canal, que se chama Bilheterama, em que eu falo sobre as mesmas coisas que a gente vai falar aqui, provavelmente, mas sem spoilers. E você, Nathalie? Se apresente, Nathalie. Bom, eu sou a Nathalie Martins, eu também sou editora de vídeos, eu também edito canais no YouTube de youtubers, de algumas youtubers maravilhosas de cultura pop. Já tive um canal sobre cultura pop no passado, hoje não tenho mais por falta de tempo, mas sempre tive vontade de voltar a produzir conteúdo, e aí eu e o Arthur chegamos nesse consenso de que um podcast seria algo interessante, porque eu falo muito. Demais. Pra caramba. E eu só escuto. Geralmente. O Arthur geralmente gosta de explorar só conteúdo sem spoilers no canal dele, então aqui a gente tem a oportunidade de falar mais aprofundadamente sobre os assuntos. Exatamente. Certo? Assim como o episódio de hoje, que é sobre The Umbrella Academy. I gave you The Umbrella Academy. Nathalie agora tá revirando os olhos. Sim. Porque eu falo. Faz isso todo dia. Bom, Umbrella Academy, se você não conhece, é uma série incrível, original da Netflix, que é baseada nos quadrinhos do Gerard Way, sim, o vocalista do My Chemical Romance, e o nosso excelentíssimo brasileiro Gabriel Bá. Ele faz as ilustrações dessas HQs. A série estreou agora no dia 15 de fevereiro na Netflix. Se você não assistiu ainda, a série é sobre uma família de super-heróis muito disfuncional. E eles precisam lidar com os problemas deles e as desavenças deles, ao mesmo tempo que eles precisam lidar com os poderes deles também. Então é uma série muito bacana, muito diferente. Se você não assistiu ainda, por favor, vá lá na Netflix. Sim, 10 episódiozinhos, maratona gostosa de fazer. Episódios passam rápido, é show. Sim, e aí depois você volta, porque aqui vai ter muito spoiler. A gente muito. Vai o quê? Vai dissecar a série do começo ao fim, e aí, pra não estragar a sua experiência... Sim, vá lá assistir antes. Umbrella Academy é uma série de super-herói, mas é muito mais do que uma série de super-herói. Muito mais. É uma grande família. Sim, a família guarda-chuva. A série conseguiu surpreender muito, tanto eu, que nunca li os quadrinhos, quanto o Arthur, que já conhecia. Sim, sou muito fã. Os dois volumes que estão publicados aqui no Brasil, né? O terceiro volume está sendo publicado ainda na gringa, mas do conhecimento já de Arthur Andrade, ele já foi muito surpreendido. Foi, pra mim, superou o material original. Que é bom. Que é muito bom, porque normalmente, quando a gente vê adaptações, por elas serem adaptações, elas fazem diversas concessões que acabam por impactar o que é a obra. Sim. Só que no caso de Umbrella, ele pega a essência do que é a HQ, que na HQ não é nem tão desenvolvida assim, e se aprofunda muito mais nesse fator que é justamente os traumas desses personagens, que eles cresceram com isso, e como que isso impactou as relações entre eles e com a vida em si. Que na HQ isso até tem, mas não é o principal. Como a HQ é muito fantasiosa, normalmente eles se focam muito mais nesse fator fantasioso do que, de fato, na questão de desenvolver os personagens. Sim. Eu não li a HQ, mas do que eu li a respeito, né? Dá para perceber que a série realmente é uma outra plataforma, que tem uma outra proposta. É uma outra mídia, né? Exatamente, assim como toda adaptação, né, que sai de livro para virar filme ou para virar série ou vice-versa, você tem que realmente adaptar, né? Sim. Adaptar para aquele formato. Mas o que eu acho muito legal é que, do que eu vi de entrevistas do Gerard e do Gabriel, eles estavam totalmente a fim de fazer isso mesmo, de fazer algo que fosse diferente, que fosse levar além da HQ, principalmente pelo fato de que as HQs começaram a ser publicadas em 2007. Sim. Hoje estamos em 2019. Já são 12 anos. E em períodos de Vingadores, Guerra Infinita, Ultimato, meu Deus do céu, muita coisa. Super-herói virou um gênero, Sim, né? 10 anos de universo cinematográfico da Marvel é muito filme.
E aí chega um ponto que, se você for fazer exatamente o que você fez há 12 anos atrás, não necessariamente faz mais sentido. porque você não é um Alan Moore que fez o Watchmen, que é a bíblia definitiva dos super-heróis. Atemporal, né? Exatamente. O Umbrella, de certo modo, ele é um produto da época dele. Sim. E aí, se isso não evolui em algum sentido, poderia acabar soando extremamente datado. Sim. Adaptar exatamente como é. Concordo. E eu acho que o mais forte de Umbrella Academy é realmente os personagens e o fato de eles terem uma concepção muito bizarra e uma criação mais bizarra ainda. Sim. E consequências horrorosas, né, para tudo isso. Então, se fosse só mais uma série de herói, uma coisa muito X-Men, né? Sim. Acho que não faria muito sentido a gente assistir hoje. Acho que essa é uma coisa que ia passar batido, mas a Umbrella consegue chamar a atenção justamente por trazer uma história muito mais aprofundada. Sim, eu acho que é muito mais adulto. Sim. Que eu vou fazer um shadezinho agora. Que Titãs, por exemplo, ele se vende muito como uma série adulta. Porque ela é obscura e tem sangue. Enquanto eu acho que Umbrella é muito mais adulta pelos questionamentos e aprofundamento de traumas dos personagens do que necessariamente Titãs faz. Apesar de também ser uma série bem violenta, Umbrella, eu acho. Tipo, tem cenas de ação bem legais. Sim. E tem alguns momentos, assim, meio agoniantes de sangue, de violência. Mas Umbrella não precisa meio que se apoiar nesse elemento da violência para ser uma série boa. O ponto forte é justamente ter personagens muito bons, muito complexos e conseguir, acima de tudo, desenvolver todos eles. Exatamente. Que acho que é o maior mérito. O maior mérito. Sim. Sim, de Umbrella é o tanto de personagem que tem. Porque são, em teoria, 6 da família. Ainda tem 2 vilões. Sim. E todo mundo tem tempo de tela, sabe? Sim. Que eu acho muito importante. E até bem engraçado, já que você me falou que o Hazel e a Chacha mal aparecem nos quadrinhos. Sim, eles são tipo, o Hazel e a Chacha. Só que, da mesma forma que eles aparecem, eles somem. Então, são personagens extremamente unidimensionais. Enquanto que na série eles estão do começo até o fim. E tem importância, tem impacto. Sim, na cada um tem trama, sua própria motivação e tal. Isso é muito interessante. E de uma forma geral, eu acho que eu gosto muito de como a série levanta essa questão, tipo, de crianças que vivem no estrelato, que nascem, que na verdade desde cedo já precisam ser famosas e trabalhar, né, de uma maneira muito exposta, que é o que acontece com eles todos, né? Eles são muito expostos. Viram figuras públicas, né? Exatamente, muito cedo, né? E eles não têm um apoio emocional para lidar com isso. Sim. Né? O Reginald Hargreaves não é um pai. Não é um pai, ele é um agente, né? Basicamente. Um treinador, eu diria. Sim. Porque ele está mais preocupado em trabalhar os poderes deles e tal, e administrar as missões, do que necessariamente saber do bem-estar deles. Sim. Para isso ele cria uma robô para ser a mãe. Sim, só que ainda assim ela é programada para isso. É. E por mais que os filhos nutrem sentimentos pela mãe, ela também por eles. Sim, mas ao mesmo tempo eu sinto que, como é algo programado dela, por mais que ela sinta, isso faz parte da essência dela. Uhum. É como se o Hargreaves tivesse criado isso para ele não ter que lidar com isso. Sim, então concordo. toma uma mãe que é perfeita nesse sentido para vocês. Sim. Com essa característica. E até só um grande parênteses aqui, que não tem nada... Não é que não tem nada a ver, mas assim, eu achei um pouco mega estereotipado a questão da mãe, dela ser uma bela mulher branca, loira, de olhos azuis, recatada magra, recatada e do lar. Eu achei bem machistinha, assim, da parte de Reginald Hargreaves. Mas, enfim, isso é só um grande parênteses aqui, que eu acho que isso não afeta muito na trama, mas foi algo que eu fiquei meio incomodada, assim, de meio que ele está tentando criar uma mulher perfeita, então ela tem essas características extremamente padrão, né? Uhum. Do que a sociedade coloca como padrão de beleza. Sim, mas ao mesmo tempo, será que também não tem, com o fato de que o Hargreaves é tão deslocado, aparentemente, do mundo, que isso foi o que ele pegou como sendo algo que aparentemente seria aceitável? Acho que sim. É algo que eu espero que
seja trabalhado, né, daqui pra frente, mais sobre o Hargreaves, né? Porque a gente não sabe muito sobre ele. Tem muito pouco sobre ele nas HQs e na série também. Mas Gerard Way disse que ele tem ideia para 8 quadrinhos. Sim, estamos no terceiro, que não terminou ainda. Desde 2007, Então ele tem muita história na cabeça dele. Sim, pra mim eu acho que é um problema, porque ao mesmo tempo que ele tem muita história e ele quer que o quadrinho esteja avançado em relação à série, essa demora de sair muitos volumes talvez faça a série demorar também pra sair nesse sentido. Sim. Vamos ver, né? Ou se agora com a série eles vão ter um suporte, um apoio maior justamente para não demorar tanto, né? Eu espero que eles consigam continuar publicando e publicando na maneira deles, contando a história que eles querem contar, e que a série consiga continuar elevando o que eles criaram, né? E não diminuindo. Exatamente. O que eu acho que já é um trabalho em dobro, né? Porque ao mesmo tempo que eles fazem uma história na HQ... Eles estão meio que criando outra na série, Exatamente. Né? Então, é um trabalho em dobro. Então agora que a gente já deu meio que um panorama geral aqui sobre a série como um todo, não vamos entrar em questões de técnica, de fotografia, trilha sonora, que é incrível, que tudo isso você pode ver no vídeo do Arthur, que está lá sem spoilers e que lhe dá um panorama geral, porque aqui a nossa ideia é justamente se aprofundar nos personagens, que é o que faremos agora, começando pelo excelentíssimo número 1, o Luther. Luther, também conhecido como Space Boy. O Luther foi um personagem que me surpreendeu muito. Eu também, só que me surpreendeu positivamente de um jeito negativo. Como assim? No sentido de que eu vou puxar muito a questão da HQ. Claro. E na HQ, ele é o líder, sabe? Eu acho que ele, por mais que ele seja um líder imperfeito, ele ainda assim, ele é o líder. Eu sinto que os outros membros da academia, dos irmãos dele, o veem dessa forma. E ele tenta estar à altura disso, mesmo que ele acabe falhando algumas vezes. E na série, pegaram muito do que é o número 2, que é o Diego, e colocaram na personalidade do Luther. O que pra mim tornou o personagem muito mais interessante, porque ele ficou ainda mais falho. Eu fiquei impressionada com o Luther, porque... Obviamente, quando você olha um personagem que é conhecido como o super forte e que é loiro, branco, alto, forte, você fica tipo, tá, beleza, eu já vi isso. Só que aí ele tem uma camada muito sensível, que é muito interessante. Então, primeiro a gente tem essa imagem muito da casca dele, né? Tipo, ele é forte, ele quer ser o líder, ele tá mega preocupado com a morte do pai dele. Só que claramente a gente já vê que ele não sabe lidar direito com a situação, porque ele quer impor as coisas, ele não quer, né, debater com as pessoas e tudo mais. E eu acho que talvez isso já venha da infância dele, porque ele é o número 1. Sim. Então talvez desde criança, adolescente, o Hargreaves sempre colocou ele na frente como o líder e tal. E aí ele meio que assumiu isso pra ele. Sim. Só que quando você é adolescente, tipo, e você tem uma figura acima de você falando, olha, você é o líder e o resto dessa turma vai te obedecer. É uma coisa. Quando você lida com um grupo de adultos e esse personagem mantém essa mentalidade de quando ele era adolescente, não funciona. Só que é muito irônico, porque eu acabo vendo o Luther como o mais imaturo de todos. Porque eu sinto que essa questão de você é o número 1 e você é o líder fez ele se sentir muito especial, e parece que isso fez ele ficar muito grudado no pai. Sim, ele idolatra muito o pai, né? Sim, então o Luther ele acaba criando uma visão extremamente parcial do pai dele, ele não enxerga os defeitos e ele tem uma vida muito limitada, né? Tipo, ele não vive as coisas, ele não tem amigos, ele não vê o mundo. E aí corta pra eles tendo que ser colocado no corpo de um gorila e ele mandado pra lua. Sim. Fica lá completamente sozinho. Não que ele estivesse muito acompanhado na casa, mas enfim. Por 4 anos. E aí, do nada, ele é jogado assim numa situação em que ele tem que... ser o líder. E lidar com pessoas que têm personalidades extremamente fortes e tal. Então, dá pra ver, assim, o quanto o Luther, ele não tem habilidades sociais. Sim. Tipo, de forma nenhuma. Tanto que um dos momentos que eu achei mais engraçados, assim, mais bizarros, é quando ele fica super frustrado, quando ele descobre que o pai dele... é um bosta. Mentiu pra ele por muito tempo, né?
enviou ele pra lua pra nada. E aí ele fica bêbado, se droga e tal, e acaba tendo a sua primeira vez com uma mulher. Talvez seja a primeira vez que de fato ele viveu, né? Sim. Tipo, sem ter um peso do mundo nas costas dele. Sim. Tem um elemento um pouco problemático da parte dele, porque eu sinto que ele é o motivo de grande parte dos problemas que envolvem a Vanya e toda a questão do apocalipse, porque ele toma a frente de algumas decisões que são completamente erradas. Sim. Né? Tipo, prender a menina quando claramente não era isso que eles tinham que fazer. Assim. E a maneira como ele quer defender a Alyson o tempo todo, sendo que ela sabe muito bem se defender. Se defender sozinha. É um pouco irritante, né? Ele se impõe muito pela força dele. Sim. E não pelo fato dele ser um líder carismático. Ele não tem jeito, né? Exato. Tipo, aí ele se impõe da única forma que ele sabe, que é com força e com o corpo dele. Então, a partir disso, ele evita com que os outros façam alguma coisa. Porque ele tá servindo como uma barreira para qualquer outra decisão. Número 2. Number 2. Diego. Também conhecido como... The Kraken. The Kraken. Diego Hargreaves é um personagem bem difícil, né? Ele é chato. Sim. Mas na medida que a gente vai tirando as camadas assim dele, vai vendo que ele tem um coraçãozinho ali. E principalmente tudo que envolve a relação dele com a mãe, eu achei muito fofo, muito legal. Sim, muito bonitinho. Ele ter a parada do problema dele de fala, né? Que ele dá umas gaguejadas, ele não consegue falar. De nervosismo. Sim, eu achei tudo isso muito legal. A relação dele também com a Pat, que infelizmente veio a ser morta. E é engraçado como eu sinto que ele e o Luther andam muito lado a lado. Só que o Diego não é líder, ele também seguiu meio que o mesmo caminho, porque o Luther ficou dentro da casa sendo um herói pro pai dele. Enquanto que o Diego decidiu ir pra rua ser um vigilante do jeito dele. É ser um herói para outras pessoas. Exatamente. Né? Ele não segue o que o pai quer que ele faça. Ah, faz essa missão, faz essa missão. Ele faz o que ele acha certo. E aí eu sinto que, enquanto o Luther ficou extremamente ignorante no sentido de ver o mundo, o Diego foi justamente o contrário. Ele, ele ficou extremamente cínico em relação ao mundo. Ele viu coisa demais, né? Sim. Ele se decepcionou demais. Sim, e aí ele criou uma camada muito grande em torno dele. Que aí faz parecer que ele é chato, ele é tudo isso. Só que no fundo você vê que ele é uma boa pessoa que se iludiu com o mundo. E ele, eu sinto que é o que mais guarda ódio e rancor do pai, né? Sim. Ele é o primeiro a falar que ele era uma péssima pessoa, então ele teve o que ele mereceu e morreu e e ninguém se importa. É completamente oposto ao Luther, né? Que continuava amando o pai e sempre arrumando motivo pra, mesmo com o pai morto, fazer algo por ele, né? Não, porque temos que descobrir isso, porque tenho certeza que ele deixou alguma pista, e tipo, não tinha nada a ver, né? Ele criou toda uma ilusão. E o Diego já é totalmente descrente, mas ele guardou todo esse carinho pra mãe, né? Tanto que acho que um dos momentos mais tensos é quando ele mata ela, né? Eu li uma coisa muito interessante, agora eu não lembro onde é, mas que faz um paralelo muito interessante também com o fato de que a mãe é como se ela tivesse envelhecido e ela tivesse com um problema de Alzheimer. Verdade. Porque ela começa a esquecer as coisas, começa a repetir as coisas, parece que pra ela tá vivendo uma realidade paralela. Sim, ela lembra, a última coisa que ela lembra faz muito tempo. Sim, e aí como que isso afeta principalmente o Diego, né? Porque era o mais próximo a ela. E não necessariamente isso na vida real você vai matar sua mãe, mas... Sim, mas talvez você tenha que, tipo, let it go, né? Exatamente. Mas o mais engraçado do Diego é que, apesar dele ser, tipo, super durão e não sei o quê, e bravo com todo mundo, chega um momento em que ele é o mais doce, assim, né? Ele tá sempre se preocupando com as pessoas e querendo proteger as pessoas. A relação dele com o Klaus, principalmente, eu acho muito legal. Sim. Que eles acabam meio que passando por coisas muito parecidas, né? E ele tenta ajudar e tal. Então o Diego foi um personagem também muito bacana de acompanhar.
Todos eles, na verdade, né? Todos eles têm muitas camadas, né? E sempre acaba sendo algo mais positivo do que eles mostram, né? Eles se acham muito... Eu sinto que todos se puxam muito para baixo, né? Mas eles têm qualidades muito boas que a gente vai vendo aos poucos por conta dessas coisas que acontecem aí ao longo dos episódios, né? Concordo. Alison Hargreaves, número 3, também conhecida como The Rumor. Esse momento é seu. Ai, gente, a Alison, cara, é surreal o que acontece com essa personagem, né? Eu achei muito, muito, muito interessante, porque ela tem um poder que é muito forte, Sim. mas ao mesmo tempo ele não é exatamente palpável, né, visualmente, né, para se colocar na tela e tal. E acaba que de fato o poder dela não aparece. Ela nem usa. Né, ela tem uma cena que ela usa quando era pequena e quando ela vai usar no final acontece uma tragédia. Sim. Né? Então, mas ao mesmo tempo o poder dela é extremamente presente em toda a narrativa dela. Porque existe uma consequência muito grande do uso dele e que ela carrega essa culpa muito grande. E o fato de a gente estar falando sobre irmãos que tiveram uma criação totalmente problemática e ela, de fato, ser uma mãe hoje e não saber lidar direito com a filha dela, eu achei isso muito interessante e muito real também, porque nós somos o resultado daquilo que a gente vive. Então, obviamente, se ela não tem uma referência de mãe e pai que consiga lidar com o fato dela ser diferente, dela ter esse poder e de mostrar para ela o que é certo e o que é errado, obviamente que ela vai achar que tá tudo bem, que qualquer pai usaria os poderes que ela tem de manipular ali a realidade com a filha dela. Sim. Mas não só isso, como também tem um momento que a gente descobre que ela usou isso diversas vezes. Sim, e aí é aquele ponto que, tipo, ela chegou onde ela chegou na vida dela, não porque necessariamente ela é talentosa, sim, mas porque ela tinha esse poder que ela conseguia as coisas facilmente. Sim, é o que dá a entender, pelo Sim. menos, né, naquela cena que ela tá na estrada, tal, no carro, quando a gente vê, né, o momento em que ela usa os poderes com a filha dela e o marido vê e dá ali, né, o ultimato de não ficar mais perto da filha, que várias frases vão aparecendo e frases que ela usou ao longo da vida que eram justamente, tipo, que construíram essa vida que ela tem. Sim, que é uma vida baseada em mentiras. Porque nada disso por mais que seja real, não é uma realidade... É uma realidade que ela criou. Exatamente, é uma manipulação no final das contas. Sim. E na hora que aparece a frase de eu ouvi um rumor de que você me ama, aquilo me destruiu. Achei muito interessante. E eu sinto que a Alison é o tipo de pessoa que ela compreende muito bem, ela entendeu muito bem as consequências do que ela fez e ela em nenhum momento nega isso. Né? E parece que no final, no momento em que a Vanya corta a garganta dela, eu quase que sinto um certo tipo de alívio da parte dela. Tipo, eu tive o que eu merecia e Sim. eu não vou usar mais o meu poder, então tá tudo certo. Então foi uma grande bola de neve, né? Que ela foi usando até a hora que ela usou e perdeu tudo que ela tinha, sentimentalmente falando, né? Sim. Eu acho que isso dela perder, por isso que a gente não vê ela usando na série, no presente, em nenhum momento o poder. Sim. Foi algo, inclusive, que comentaram no vídeo, que falava, mas se a Alison falasse, resolvia o problema em 2 segundos. Eu concordo. Mas o problema é justamente esse. O problema é que ela não quer usar, porque isso é mais um trauma que ela carrega agora. E aí, se ela usou esse poder, viu que esse poder não trouxe nenhuma felicidade pra ela não vai querer usar o poder. Tanto que, justamente, Sim. no momento que ela decide usar, acontece a merda que acontece... Sim. É como se fosse só uma constatação de que esse poder dela não traz nada de bom. Sim. E principalmente nessa situação que envolve a Vanya. Não é manipulando e controlando a situação dessa forma que vai ficar tudo bem, entendeu? A maneira correta é, de fato, abraçar a Vanya e entender, e não necessariamente entender, mas estar ali por ela
e ajudar e se desculpar, enfim, e não tentar controlar a menina, gente. Então, eu não acho que usar o poder seria a melhor solução. E eu achei muito interessante. Eu fiquei extremamente chocada na hora que a Vanya cortou a garganta dela. Eu fiquei com medo dela morrer, na verdade. Então eu fiquei mais aliviada que ela não morria, que ela só ficava sem a voz, só, né? Entre muitas aspas. E fico com mais raiva ainda do Luthor, porque pra ela tava, tipo, ela entendeu o que tinha acontecido. E ela queria ajudar a Vanya e o Luthor não deixava. Nossa, que ódio deste homem nessa hora. Eu fiquei muito irritada. Agora a gente vai falar do melhor personagem. Melhor personagem Dessa série. O Rainho, o Divo, o dono. Rainho, o dono do meu coração. Klaus Hargreaves, número 4. Sim. Também conhecido como, não sei, The Sons. The Sons. Esse também foi outro personagem que eu achava que eu não ia gostar. Que eu achava que eu ia ficar com preguiça. Tipo, ai, sou muito drogado, sou muito descolado. Mas, cara, o Klaus é surreal de interessante. Sim, de bom. E fofo, e queridíssimo. O ator é excelente. Sim. Todo mundo mandou muito bem, mas ele eu acho que em especial, assim... Sim, ele tá num outro nível. E até o lance das drogas, que, ok, ele foi um herói, aí cresceu e passou a usar drogas. Não, até isso tem um propósito dentro da narrativa. Sim. Porque é muito interessante que de todos os personagens... Eu acho que o poder dele é um dos piores pra você ter quando você é criança. Claro. Que é justamente, tipo, ver pessoas mortas. Já não é legal ver pessoas mortas adulto. Imagina criança. Sim. Você vê um vulto à noite, você já, tipo... Fica se cagando. Exato, imagina. Tipo, aí a figura que deveria ser o seu pai, que deveria te proteger, te bota dentro de um mausoléu escuro pra você lidar com esse poder. Hargreaves... Pior paizão, pai do ano, né? Prêmio de pior pai do ano. E justamente aí a questão que, tipo, pelo fato dele ter tido essa adolescência extremamente traumatizante, ele descobre, eu acho que ao longo da vida, que o único jeito que ele encontrou de silenciar essas vozes era justamente ficar se entorpecendo o tempo todo. Porque se você tá num outro nível de realidade, você não tem que lidar com a sua, que é justamente o caso dele. Ao longo da série é engraçado que a gente vê no começo ele saindo de uma rehab, só que parece que ele já fez tanto isso que a galera já conhece ele, Sim. sabe? A gente se vê daqui a pouco. Toma uma moedinha aí pra você comprar outra droga. Tipo, pra ele não significa nada isso. Sim. E de novo, a série ela acaba tratando de umas coisas muito reais, né? Porque da mesma forma que o Klaus ele tenta silenciar esses, entre aspas, demônios, é como as pessoas de fato lidam com as drogas. Muita gente, né? Sim. Usa isso como uma maneira de fugir de quem elas são, do que elas vivem. E isso acaba se tornando uma muleta, né? Um vício que a pessoa não consegue viver sem aquilo. E é como o Klaus fica também, né? Porque no momento em que ele nem tem ideia do que ele consegue fazer, né? Ele não tem noção da dimensão do poder dele, por ele nunca ter realmente... ficado sóbrio. Sim, ele ter abraçado esse poder. Sim. Que novamente cai naquilo da infância dele, que se ele tivesse tido uma criação melhor... Ele poderia ter lidado com isso muito cedo. Exatamente. Então é quase que... na série a gente vai quase que acompanhando meio que a jornada dele se tornando um super-herói, porque é quase como se ele estivesse conhecendo os poderes dele pela primeira vez, né? Ele não tem ideia do que ele é capaz. Mas pra mim o ponto alto... é a hora da viagem no tempo. Meu Deus do céu, na hora que ele sumiu, eu falei, Jesus, o que esse menino vai fazer? E quando ele volta, eu já fiquei muito na bad quando eu percebi que ele tinha ido pra guerra. Eu falei, gente, por onde esse menino foi? Que guerra? Quanto tempo ele ficou? E aí, não só ele teve que passar por uma situação muito tensa, né? De guerra, de violência, quanto ele se apaixona e ele perde essa pessoa. Sim. E que casalzão, hein? Achei muito legal, achei muito bonitas as cenas deles juntos. Sim. E nossa, é muito triste. Ele perdeu o Dave. Esse período acaba deixando o Klaus mais amadurecido, né? Ele tem um tempo fora e quando ele volta pra trama, ele tá diferente. Só que pra gente não passou quase nada de tempo. Sim. E pra ele passou um ano. Então muita coisa mudou pra ele.
E a gente acaba vendo isso refletido, que a partir dali ele começa a ficar mais sóbrio. Sim, mas novamente, depois que ele volta, a primeira coisa que ele tenta fazer pra lidar com isso é se drogar. No primeiro momento ele realmente não sabia como lidar com isso e depois ele vai realmente sentindo o impacto daquilo e lidando com aquilo. Só que ele sempre continuou com a personalidade dele, né? Meio maluquinho, meio doidinho, falando umas coisas engraçadas. E, inclusive, eu acho que dá pra aproveitar, a gente tá falando do Klaus, e falar do número 6. Ai, o Ben! Que é o Ben. Deus! O berro que eu dei na hora que ele apareceu. The Monster. Sim, maravilhoso. Foi uma grandíssima surpresa, né? Ninguém esperava que ele fosse aparecer, porque ele não aparece. Na HQ ele aparece meio quando é criança, com os tentáculos. Aí depois adulto, só falou que ele morreu e segue o baile. Ninguém nunca mais fala sobre o Ben. Só que aí na série, quando a hora que surge o Ben, que é alguém que aparentemente, desde que morreu, tá presente na vida do Klaus, eu achei muito legal isso. Isso foi uma coisa que eu fiquei meio intrigada, porque o Klaus, ele tá sempre drogado, ele não lida com os poderes dele, mas o Ben tá sempre lá. Fiquei um pouco confusa quanto a isso. Talvez seja uma ligação muito maior entre os dois. Sim, por serem irmãos. Sim, exato. E pelo fato de que o Ben é o irmão dele, então não teria um problema tão grande o fato dele ver e conversar com o Ben. Sim, é algo talvez que seja algo que ele aceite, sabe? Por isso que ele vê ele direto. Sim, faz muito sentido. Apesar do Ben não ter, assim, nossa, né, um desenvolvimento... Não tem uma personalidade. Ele tem uma presença muito forte, né? E o que a gente consegue perceber é que... Ele serve muito como a voz da consciência do Klaus. Sim, por mais que o Klaus abafe essa voz grande parte do tempo. Mas dá pra perceber que desde que ele era novinho, ele era uma criança muito doce e ele acabava tendo um poder muito... grotesco. Muito absurdo, e ele não queria fazer aquilo, matar pessoas e tal, mas era o que ele podia fazer e ele claramente estava completamente infeliz com isso. A gente não sabe como ele morre. Sim, mas aparentemente ele deve ter morrido já adulto, porque o fantasma que a gente vê é um fantasma adulto. Sim. Ele acabou ajudando no final, né? O que foi muito, muito legal. Os efeitos especiais estavam um pouco esquisitos nessa cena. Estavam bem ruins. Mas, de qualquer forma, foi muito legal ver tanto o Klaus abraçando o poder dele e conseguindo chegar na máxima potência do que ele pode fazer, e conjurando ali o Ben, e aí o Ben usando o poder dele e salvando todo mundo. Então foi muito, muito, muito legal. Eu também gritei nessa hora. Então, Klaus, melhor personagem, melhor pessoa. Teve um baita desenvolvimento. Não perdeu o bom humor. Eu amo no último episódio que os caras entram lá no boliche atirando e aí perguntam, quem são esses caras? Ele fala, será que eles vieram pro aniversário do Kenny? Ele é maravilhoso, gente. Melhor pessoa. Amei muito, shippo demais. Eu não sei qual é o ship. Klaus e Dave. Klaus e Dave. Clave. Klausave. Klausave. Enfim, Klaus e Dave, melhor casal. Sensacional, incrível. Amo muito. E agora... o número 5. Número 5. Que se chama também... Número 5. E também conhecido como... Número 5. Não, é conhecido como 5. Como 5. A gente chama ele de 5. Ele é que carrega essa narrativa do apocalipse, porque tem que fazer acontecer, não sei o quê. Eu admiro muito o trabalho do ator. De fazer um velho de 57, 60 anos... preso no corpo de uma criança de 13. Sim. Eu achei sensacional. Ele é muito incrível, ele parece extremamente rabugento. Sim, ele é um velho de saco cheio. Sim. Só que ao mesmo tempo ele ainda tem a essência da adolescência dele. De querer, tipo, eu sou impaciente, eu vou sair correndo pra resolver as coisas. E me irrita muito que ele quer resolver as paradas sozinho. Tipo, gente, conversa, explica, fala, olha, gente, então é o seguinte, o mundo vai acabar, vamos resolver. Não, ele quer resolver a parada sozinha, mas claramente você não vai conseguir, amigo. Pelo amor de Deus. Então ele foi um personagem que eu não desenvolvi um carinho muito grande. Só realmente admiração pelo ator, que eu achei o trabalho dele sensacional. Mas é um personagem também, como todos, muito doído. Sim. E ele, assim como o Luthor, tem uma questão... Ele, na verdade, pior do que o Luthor, né? Tem essa questão da solidão, de ter ficado muito tempo sozinho. Mas, ao mesmo tempo, eu sinto que muito disso que aconteceu com ele é muito mais culpa dele do que necessariamente do Hardgreaves. Ah, sim, porque ele, né, foi lá e se meteu onde ele não deveria ter ido. E aí ele ficou preso naquele tempo
viveu a vida sozinho, foi resgatado, se tornou um assassino, e aí ele decide tentar impedir que o apocalipse aconteça. Mas, ao mesmo tempo em que ele fez algo que ele não deveria, tal, se o Hargreaves fosse, desde sempre, um pai amoroso, presente, que se comunicasse com eles, você acha que ele ia, mesmo assim, desobedecer o pai? Eu acho que sim. Pelo jeito dele, pela personalidade dele. Eu sinto que talvez ele fosse tentar viajar no tempo e aí não ia conseguir voltar. Faz sentido. Faz sentido. Eu acho um pouquinho que se o Hargreaves tivesse mais jeitinho e conseguisse conversar, tipo, olha, agora não, mas olha, a gente vai fazer isso, isso, isso antes, e aí em tal momento você vai viajar assim no tempo, tal, e não só não, daquele jeito dele, talvez ele estivesse mais aberto para isso. Que é claro, criança é criança e é impaciente. Mas enfim, né? Eu acho que tudo tem um jeito de se falar. Eu acredito que ele teria esse ímpeto, mas ele não faria se ele tivesse realmente uma figura forte, paterna, que se comunicasse com ele da maneira correta e não só obrigasse ele a fazer as coisas, né? Aparentemente ele tem a solução para resolver o apocalipse lá no final, mas ao mesmo tempo ele fala uma coisa muito problemática, que é: a gente leva a Vanya para consertá-la. Eu achei bem chato, porque parece que a Vanya tem um problema, sendo que o problema não é a Vanya ou o poder dela. O problema é tudo que fizeram com ela e que chegou nesse ponto, né? Sim, mas aí talvez seja o fato de que eles não veem isso. Sim. Então por isso que o número 5 fala que tipo, tem que consertá-la, porque ele não vê como problema sendo eles. Eu sinto que os outros personagens meio que perceberam isso, mas ele... É porque em certo nível, a história do número 5 ocorre extremamente em paralelo da de todo mundo. Então quando todo mundo tá junto, tá acontecendo alguma coisa, ele nunca tá presente. Sim, verdade. E aí por isso que ele não amadureceu, não evoluiu que nem todo mundo. Sim. Ele continua sendo a mesma pessoa. Porque justamente ele foi tentar resolver tudo sozinho. Mas aí vamos ver o que aguarda no futuro aí para o número 5. É isso, não tem muito o que falar dele, né? Não tem muito o que falar dele. Ele é isso. Então, finalmente chegamos à última personagem, que é a nossa digníssima Vanya Hargreaves, também conhecida como... Número 7. Número 7, mas também conhecida como... Número 7, ela é... Não, poder nenhum. Não, mas ela é conhecida como Felino Branco, não é? No final ela ganha esse nome, mas ninguém deu esse nome pra ela. Ah, eu pensava que esse era o nome que conheciam ela. Não, Enfim. porque ela... A Vanya, que supostamente é a ordinary, né? A comum do grupo, que claramente ia ter alguma coisa, né? Porque não iam escalar Ellen Page pra não fazer nada. A trama dela é basicamente o que leva, né, a temporada como um todo. A gente tá muito próxima dela. Eu sinto mais dela do que dos outros personagens em vários momentos. E é muito, muito tenso, né? Porque ela nunca teve o carinho do pai, né? Pior ainda do que os outros irmãos que tinham... Não tinham carinho, mas tinham a atenção. Exatamente. Eles tinham algum tipo de atenção do pai, né? E ela não tinha nada disso. Ela era totalmente deixada de lado, tanto pelo pai quanto pelos irmãos. E ela cresceu a vida inteira achando que ela era a bosta do cocô do bandido, né? Que ela não serve pra nada, que não tem nada, e enxutando remédio goela abaixo, né? E aí ela descobre que ela tem, sim, poderes, só que ela vai descobrindo isso das piores maneiras possíveis, sim, né? E aí acaba que o poder dela se torna uma coisa muito negativa. Toda a relação dela com aquele cara lá, que agora o Leonard, né? Peabody. É bem tensa, assim, porque num primeiro momento ele parece ser muito carinhoso e faz ela se sentir especial, mas aí primeiro que a gente descobre que ele tá fazendo isso de caso pensado, então
o que era pra ser algo verdadeiro, que é ela ser especial, independente se ela tem poderes especiais ou não, se torna algo mentiroso, que na verdade sim, ele sabia que tinha alguma coisa ali dentro, ele queria tirar isso dela. E segundo, que ele manipula ela de uma forma que chega a virar um negócio muito abusivo. Sim. Que ele quer controlar ela, ele prende ela e pior ainda, faz ela acreditar que ninguém nunca vai gostar dela como ele, que ninguém nunca vai entender ela como ele, que ela só pode viver com ele, sabe? E isso é tão horroroso, sabe? Sim. E tem muitas pessoas, e principalmente mulheres, que passam por isso, né? Então, é uma trajetória, assim, muito pesada e que tem consequências também muito pesadas, né? Então, ela perde o controle do poder dela, então ela mata os caras que atingem, que né, batem no Leonard, ela corta a garganta da Alyson, mata o Pogo, mata o Leonard, eventualmente, que foi a única morte justificável pra mim. Então, mas ao mesmo tempo é muito interessante de ver essa jornada dela, né? De ver ela, de certa forma, desabrochando. Porque no começo ela tá sempre, né, com o cabelo preso e sempre muito contida e tal. E aí, aos poucos, por estar apaixonada por ele, né, ela vai se soltando, ela vai soltando o cabelo, ela vai usando cores mais vibrantes. Sim. E vai vivendo mais. E ainda mais trágico ver que, tipo, na infância dela, a gente descobre que o Hardgrove sabia que ela tinha poderes, ele tentou treinar ela, só que... ele teve medo. Foi... Nossa, deu uma buzina, só por Deus. Ele foi um treinador incompetente. Sim. Porque ele pegou alguém com um talento muito acima do que ele podia controlar, e aí... não soube lidar, né? Exato. E aí ele usa outro membro da família como cúmplice. O que foi uma jogada de mestre, mas podre, né? E, assim, por mais que a Vanya seja uma personagem heterossexual e que tenha uma relação com o homem, é impossível olhar para Ellen Page, olhar para essa situação e não pensar em quantas milhares de pessoas, milhões de pessoas são reprimidas por simplesmente amarem pessoas do mesmo sexo que elas, né? Então, talvez a Ellen Page tenha se visto muito no papel. Eu acredito que sim, porque eu acho que essa questão de não se sentir boa o suficiente, não se sentir especial, de se sentir deixada de lado, porque querendo ou não, por mais que ela fosse, entre aspas, normal, ela era esquisita porque ela não era especial. Querendo ou não, muito parecido, né, com o que toda a comunidade LGBT passa, né, que é justamente você estar sempre de fora porque você é o diferente, né, assim como ela é a diferente por não ser diferente. É meio esquisito isso, né, porque ela era deixada de lado justamente porque ela não tinha nada de especial, mas, né, geralmente é o contrário. Sim, e como que ela lidou com isso ao longo da vida que levou ela a escrever o livro. Nossa, verdade, ainda tem essa treta aí. Tem a treta do livro que é um motivo extra para os irmãos não lidarem bem com ela. Sim, tem uma birra com ela, né? Sim. Mas também eu sinto que é uma forma dela também querer ter alguma atenção, né? E mostrar o lado dela também, porque ninguém lembrava do lado dela e de como era ser ela. As pessoas se importavam com a Umbrella Academy. Então, foi uma maneira dela expor o que ela sentia e mostrar que ela também importava. Uhum. Que ela também era uma pessoa que estava ali lidando com tudo isso, né? Eu tô bem curiosa para saber o que vai acontecer daqui para frente, se ela vai continuar tendo esses poderes, vai conseguir lidar com eles sim. De uma outra forma, porque claramente ela não é uma pessoa ruim, ela só foi completamente, né, maltratada e descuidada por muito tempo. E eu gostei muito da relação dela com a Alyson, né? Porque eu sinto também que essa frustração que a Alyson tem como mãe, eu sinto que ela tentou aplicar um pouquinho na Vanya, tipo, querendo cuidar dela e se aproximar dela, quase como uma filha, como ela não podia fazer com a Claire, porque ela não podia chegar perto da filha, né? Sim. Mas, de qualquer forma, elas são as únicas meninas da Umbrella Academy, né? Então, eu acho muito legal que elas tentam criar esse laço e elas acabam criando um laço muito forte, mesmo que por uma tragédia. Acho que o fato da Alyson perdoar a Vanya, mesmo com isso que aconteceu, cria um laço muito forte entre elas e muito bonito, realmente de irmãs.
é isso. Acho que deve ter um monte de coisa que a gente deixou de falar sobre todos esses personagens extremamente complexos, interessantes, incríveis e maravilhosos. Todos os atores estão extremamente de parabéns, foram todos incríveis. E realmente a série como um todo foi uma grande surpresa. E aí não foi confirmada ainda uma segunda temporada, né? Até a gravação deste podcast. Mas, pra mim... acho que uma segunda pelo menos tem. Eu também acho. E vamos ver. Segunda temporada, viagem no tempo, eles novinhos, muitos poderes novos. Ellison vai falar, não vai falar... Ben tá vivo, não tá vivo. Ben tá vivo, não tá vivo. Hargreaves é um alienígena, não é um alienígena. Enfim, muita coisa. Então, bom, o Tênis Verde ainda não tem redes sociais específicas, mas vocês podem, se vocês gostarem, entrar em contato com nós nos nossos perfis pessoais. Pessoais, que vão estar na descrição desse podcast. Sim. Que é Senhor Arte, tanto no Twitter quanto no Instagram. Senhor, _ SR, _ Arte. Arte, ARTIE. Isso. E eu sou @NathFanatic no Twitter, no Instagram também. A gente só tem nickname complexo. NAT Fanatic. Enfim, leiam a descrição, gente. Muito difícil falar essas coisas que a gente escreve sem pensar. Espero muito que vocês tenham gostado, porque nós amamos muito Umbrella Academy. Foi uma das séries, já é uma das minhas séries favoritas de 2019, quiçá a favorita. Vamos ver o que vai vir aí ao longo do ano. Olha só. Mas de série nova, com certeza já surpreendeu demais. Surpreendeu muito, já ganhou meu coração, já tem um carinho imenso. E se vocês tiverem sugestões de próximos temas, também vocês podem mandar aí. E a gente ainda vai criar um e-mail pra vocês mandarem pra gente ler. Se tiver alguém pra mandar e-mail, a gente cria um e-mail. Sim. Então é isso, gente. Muito obrigada por ouvir. Nós nos vemos semana que vem, então. Vamos tirar o tênis e colocar o pé pra cima. Tchau. Beijo, tchau.